Vamos falar hoje um pouquinho sobre o apóstolo Pedro. Você pode entender que o apóstolo Pedro, ele é conhecido ele é estigmatizado de várias maneiras. É aquele que falava primeiro, é aquele que fazia por último, porque ele às vezes desistia no meio do caminho do que ele tinha prometido, mas ele aprendeu. Acredito que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado naqueles mesmos dias de Paulo. Há uma proximidade, porque Paulo escreve para Timóteo, falando que os últimos dias dele estavam se aproximando, e ele não cita nada de Pedro. Se Pedro tivesse já sido martirizado, possivelmente Paulo teria falado alguma coisa na carta de 2 Timóteo, que é a última que ele escreveu. Ele não fala nada, ao contrário, é Pedro que fala de Paulo. Ele fala que Paulo escreveu coisas bem difíceis, que não dava para entender tudo. Então os dois podem ter sido bem assim, até nesse ponto. Pedro, ele é o chefe da missão da igreja até o capítulo 11, 12 de Atos. Mas a partir do capítulo 13 é Paulo que entra em cena. Os dois, um para gentios, outro para judeus. Então Deus trabalha com essa harmonia. Paulo fala que as tribulações deste tempo presente, Romanos 8, 18, não se podem comparar com a glória que se há de revelar. Pedro vai falar que essas tribulações do momento, elas precisam ser encaradas com uma perspectiva de Jesus, como ele venceu a sua caminhada. Ele enfrentou a rejeição, ele enfrentou as críticas, ele enfrentou perseguições, ele enfrentou acusações, ele enfrentou a morte, e todas ele venceu. E é com essa perspectiva de Jesus é que eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no nosso coração: esperança em meio às crises. Existem crises das mais variadas. Crise, uma enfermidade que chega, seja em você, seja em um membro da família. Uma crise conjugal. Um filho que está vivendo momentaneamente instável, rebelde, agitado. Quem aqui tem um filho bom, ou uma filha boa? Então dê glória a Deus. Porque tem muita gente gemendo, porque tem filhos que não estão bons, ou não estão bem. Ah, meu filho é uma bênção. Quanto você ora por ele, para que ele continue sendo bênção? Ah, meu casamento, minha esposa é uma bênção. Quantas lágrimas você derrama para que ela continue sendo assim? É melhor orar rápido. Porque se a esposa é uma bênção, não perca. Não é verdade? Se o marido é uma bênção, não abra mão, continue regando para que ele continue sendo manso, suave e tranquilo. E assim vamos. Mas quando a crise chega, seja na área financeira, seja relacional, seja espiritual, seja no contexto nacional, político, econômico, que o mundo passa, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer? Então, Pedro, ele vai, 1 Pedro, a partir do capítulo 1, 3 em diante, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Preste atenção, que Pedro fundamenta
A ação de Deus na misericórdia. Deus não faz porque você precisa, Deus faz porque Ele te ama. Você precisa crer nisso, independentemente do momento que você esteja vivendo. Deus te ama, e você não pode fazer nada para Deus te amar mais e nem te amar menos. Ele simplesmente te ama do jeito que você é. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção, Ele tem misericórdia, e a ação de Deus é fundamentada na ressurreição de Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios capítulo 1, ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está na igreja. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está em você. O problema é que esse poder está anestesiado ou ignorado, não está acionado. Eu e você precisamos virar a chave, tal qual uma força. Você tem que acionar a chave da fé, do amor de Deus na sua vida, para que esse poder comece a funcionar. E ele diz, veja que há uma ação. Quem é que fez essa ação? É Deus, movido pela sua misericórdia, mas ele diz, há um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então a ação de Deus tem um propósito, para salvar você, para salvar a mim, para salvar todas as pessoas. Tudo que Deus faz tem um propósito. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, veja, preste atenção nisso, veja, em que vós grandemente alegrais, em que? Na salvação, ainda que agora, sendo necessário, estejais um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, passado, vocês não viram Jesus antes, mas Ele agiu na vida de vocês, o amais, no qual não vendo agora, mas crendo que Ele está aqui, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, a gente poderia parar aqui. Vocês já entenderam tudo? Nós fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia de Deus. Esse amor nos regenerou, nos deu uma nova vida. E preste atenção, Deus não faz remendos. Você já imaginou se Deus tivesse que fazer remendos na nossa vida para melhorar a gente? Um montão de crentes aqui, parecido com uma colcha de retalhos. Parecia até uma festa caipira. Mas Deus não faz remendos. Deus dá vestes novas. Totalmente novas. Ele muda a mente, Ele muda o coração, Ele muda tudo na nossa vida, nossa maneira de ver. O marido que antes só tinha olhos para outras, agora ele tem olhos para a sua mulher. A mulher que tinha olhos para um passado ferido, triste, agora tem olhos para o futuro. Ele muda a nossa essência, Ele muda a nossa vida. Então Pedro vai escrever essa carta. A primeira carta de Pedro é escrita para trabalhar a igreja no sentido de enfrentar as adversidades que estão do lado de fora. Havia
muito perigo, muita pressão, muita provação, muita perseguição. Ele vai terminar essa carta falando que o diabo está como um leão rugindo, procurando quem possa tragar, mas que a gente precisa resisti-lo firme na fé. Então Pedro vai escrever, possivelmente ele está em Roma, não há muita evidência ou provas históricas que Pedro tenha passado por Roma, mas há essa evidência possível que ele tenha estado lá, por essa razão também preso e crucificado, mas no reinado de Nero. Nero expulsa os cristãos de Roma, os acusando de ter incendiado Roma. Nero limpa e Paulo é também martirizado por essa acusação. Pedro possivelmente também deve ter entrado nessa perseguição, provocando uma perseguição implacável, que culminou com a morte de milhares de cristãos. A história diz que as ruas de acesso a Roma, todas elas foram iluminadas com cristãos incendiados com piche. Alguns dizem que faltou madeira para crucificar cristãos. A pergunta, meus irmãos, é: onde estava Deus? Aonde estava Deus que deixou os cristãos serem crucificados? Não é essa pergunta que se faz hoje? Os filósofos, os ateus, céticos. Onde estava Deus que deixou isso acontecer? Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho estava na cruz sendo pregado, cuspido e recebendo uma coroa de espinhos. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. No momento em que você é salvo, você não é salvo para si. Você é salvo para Deus e um propósito. O problema da igreja hoje é pensar que nós somos salvos para vivermos uma vida melhor. Sim, é verdade, porque quem tem Jesus tem uma vida muito melhor. O meu pastor dizia que se Jesus não nos levasse para o céu, já valeria a pena segui-lo, só das encrencas que Ele nos livra. Você só não briga porque você tem Jesus, você só não fala palavrão porque você tem Jesus, você só não causa encrenca num montão de lugar porque você tem Jesus, você teme a Deus porque você tem Jesus. O diabo só não te esmaga porque você tem Jesus. Então já valeria a pena. Mas além de tudo isso, Ele te dará um corpo glorificado e o levará para o seu reino celestial. E aí nós perdemos essa perspectiva de reino celestial, porque nós, tal qual os judeus, a gente quer um reino aqui, a gente quer governar, a gente quer até um presidente crente. Deus não precisa de um presidente crente, Deus precisa de um presidente obediente. Porque o Ciro, rei da Pérsia, ele não era crente, mas Deus o chama de meu servo, meu ungido. Quando Deus dá potencial, Ele não dá potencial só para crentes ou a igreja, Deus dá potencial para todos os cidadãos do mundo. Por quê? Quem inventou as vacinas e os grandes inventos? Eram crentes? Deus usa todos, mas salva alguns. O grande desafio é Deus me usar, mas também me salvar. Não é assim? Esta carta procurava encorajar e confortar os cristãos em meio ao sofrimento causados pela perseguição. Irmãos, a perseguição não era como hoje, que você recebe um bullying. Lá no seu trabalho, estava aqui conversando com um querido aqui, ele falou assim: pois é, lá no trabalho, 2 vendedores, um briga porque o ar está gelado, o outro briga porque o ar está quente. Irmãos, isso é fácil de resolver. É só levar um casaco
e uma camisa mais leve. Se o ar estiver quente, use a camisa leve. Se o ar estava gelado, bota o casaquinho. É igual aqui na igreja, tem crente que briga porque aquele ar está muito gelado, traz um casaco. Acabou o problema. Ah, lá não tem ar, vem sem casaco. Mas a gente encrenca. Eu nem vou lá, que eu tenho que sentar lá. Mas vamos em frente. Então Pedro encoraja os cristãos a enfrentar o sofrimento com fé, com esperança. Ou seja, Pedro está, acorda. Isso aí vai passar. Isso é circunstancial, isso é momentâneo. Isso não vai durar para sempre. Olha para frente. Pedro está chamando a atenção da igreja. Olhe para frente. Tem um leão rugindo. Vamos em frente. Pedro encoraja os cristãos a buscar santidade. Aí a coisa pega. Por quê, irmãos? Porque nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, e aí Jesus vai esmagar a cabeça do diabo, Jesus vai arrebentar com o nosso inimigo, Jesus vai abrir as portas para a nossa vida, a gente vai prosperar, a gente vai viver uma vida maravilhosa, mas a perspectiva é diferente. Fomos salvos para a santidade. Sede santos como é santo aquele que vos chamou. Então, santidade não é viver uma vida de ET. Santidade é ter uma mentalidade do céu. É pensar nas coisas que Deus pensa. É sentir o que Jesus sentiu. Paulo diz que se fosse necessário Deus nos impedir de vivermos ou comermos certas coisas, melhor ser tirar a gente do mundo. Deus não está preocupado com a sua moda. Deus não está preocupado com o seu cardápio. Deus está preocupado com o seu destino. É para onde você vai. Quando você sai de casa, ou para onde você está indo? Ah, eu vou trabalhar. Você tem uma roupa para trabalhar. Sim ou não? Ah, eu vou para a igreja. Você tem uma roupa de igreja. Eu vou para um casamento. Aí a coisa já muda. Eu tenho uma roupa de casamento. Você tem uma indumentária para cada lugar que você vai. Agora, se alguém disser assim, você vai para o céu. E aí? Qual seria a indumentária do céu? É assim que a gente precisa pensar. Antigamente, os crentes colocavam a melhor roupa para ir aonde? Na igreja. O dia que, domingo, era a melhor roupa. Já não tinha muito. Então, a melhor que tinha é para a igreja. Melhor para Deus. Ah, esse montão de crente parece um desfile de moda. Esquece, ignore. Vem bonito para a igreja. Passa um creme. Passa um óleo no cabelo. Escova o sapato. Lava esse tênis que está sujo. Vem bonito para a igreja. Porque você não vem para a igreja institucional, você vem para um encontro com Deus. Agora, além disso, como é que está o meu coração? Porque o nosso Deus, Ele tem um olho, Ele tem olhos assim bem legais. Ele olha para essa tropa aqui da frente assim, eu te conheço. O que você andou fazendo ontem? Não adianta chegar aqui com essa cara lavada, bonitinha, não, que eu te conheço. O nosso Deus sabe. Por isso que Deus não se importa muito com as palavras que a gente fica usando na hora da oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Para com isso. Chega lá, dobre-se, sentado, em pé, do jeito que você tiver, mas rasga o coração e diz, Senhor, Tu sabes que eu não presto.
Tu sabes que eu sou um mentiroso, uma mentirosa. Eu falo, Senhor, mas eu não consigo te obedecer. Mas eu não consigo conviver com essa hipocrisia, Senhor. Irmãos, Deus quer a nossa sinceridade. Isso é chamado na Bíblia de quebrantamento, humilhação. E a Bíblia diz o quê? Aquele que se humilha, Deus levanta. Quando você rasga esse coração diante de Deus e diz toda a verdade, aí ele fala assim: vem cá, meu filho, me dá a tua mão aqui, fica em pé perto de mim. Agora conversa, olhando nos meus olhos. Quantas vezes eu saí para expulsar um demônio em famílias, e você olhasse nos olhos do endemoniado, assim: olha nos meus olhos. Irmãos, o diabo não tem o dom, ou a capacidade, o caráter da onisciência. Satanás não sabe o que você pensa. Mas a Bíblia diz aqui: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Quando os espíritos de trevas olham nos seus olhos, ele vê o que está dentro de você. E se ele vê Jesus em você, ele treme. É isso que nos dá esperança. Essa era a única arma que eu tinha. Era Jesus. Olha nos meus olhos. Porque ele tenta nos intimidar. Mas na tentativa dele nos intimidar, você diz uma verdade: olha quem está comigo. Isso é santidade, irmãos. É você saber que quem está aqui dentro é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso. Ele caminha com você. Então Pedro termina alertando a igreja do seu inimigo maior, que é Satanás. Bem, primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Hoje passou tudo isso e vai só a introdução. Olha para quem está do seu lado assim: foi só a introdução. Agora o bicho vai pegar. Nada, o bicho não vai pegar nada. Agora o Senhor vai te pegar. Precisamos entender, como igreja e povo de Deus, que temos não somente uma salvação, mas também temos o quê? Um Salvador. Irmãos, eu sempre ensinei no discipulado o seguinte: Jesus não dá salvação. Vou escandalizar alguém? Jesus é salvação. Ele é o Salvador. E para você experimentar salvação, ele tem que entrar na sua vida. Ele não te dá salvação, seja salvo. Não. Ele é o Deus que salva. Veja, para ele te salvar, ele precisou se despir-se de Deus e vestir-se de gente. Da mesma forma, para você receber esse Deus, você precisa se despir-se da carne e vestir-se do Espírito. Então Jesus não dá, ele é. Não é possível ter salvação e não amar a igreja. Não é possível ter salvação e não amar a Cristo. Não é possível ter salvação e não amar a Deus. Não amar a palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas misericórdias, como eu falei, a salvação está fundamentada no amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Existe muita coisa complicada no arraial de Deus na terra sobre isso. Predestinação. Não, Deus já sabe quem vai ser salvo. Sim, é claro que Ele sabe, Ele é presciente. Mas Deus não determinou, predestinou, esse vai ser salvo, esse vai ser perdido. Não, para que todo
Todo aquele que nele crê, a salvação é para todos. Por um pecado entrou a morte no mundo, por isso todos pecaram. Mas por um também entrou a justiça, por isso todos podem experimentar a salvação. Então a salvação é um ato da graça de Deus, que o homem jamais poderia fazer, mas é uma escolha humana. O homem precisa escolher ser salvo. Eu quero ser salvo. Tal qual Cornélio. Paulo, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Antes de olhar as circunstâncias que vivemos, nossas lutas, provações, devemos levantar nossos olhos e exaltar aquele que nos amou. Irmãos, a vida cristã, ela é em parte muito simples. E nós nos deparamos com algumas encruzilhadas, que a gente vai precisar tomar as decisões certas ou a decisão certa. O que a Bíblia fala em João 13? Tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Mas vamos pensar aqui, Jesus está lá, amando os seus discípulos, João 15, ele está amando os seus discípulos, deixa de chamá-los servos, passa de chamá-los amigos, ele ama os seus discípulos. Aí Pedro nega, tem dois irmãos lá discutindo quem vai ser o maior. Olha o assunto dos camaradas, Jesus está falando, estou indo para Jerusalém, lá serei preso, julgado e morto, e os caras estão discutindo quem vai ser o maior no reino de Deus. Ele está vendo tudo isso, está escutando tudo isso. Ele é preso, acusado injustamente. O Pedro que havia dito que daria sua vida por ele, é o primeiro a dar no pé. Pedro disse que jamais negaria Jesus, negou 3 vezes. Mas Jesus não desistiu. Faça um exercício agora. Quantas pessoas da igreja já te frustraram? Quantos líderes cristãos já te frustraram? Mas nenhum deles carregou a sua cruz. Nenhum deles recebeu uma coroa de espinho no seu lugar. Nenhum deles tiveram suas mãos furadas por cravos. Nenhum deles foi para a cruz. Só Jesus. Então o nosso Salvador é Jesus, não o nosso líder. O nosso Salvador é Jesus, não aquele irmão que nos passou a perna, que nos decepcionou. As circunstâncias são momentâneas. Eu posso olhar para trás e ver de quantas lutas que nós tivemos que enfrentar e parecia impossível vencê-las. Mas de repente a coisa começa a mudar. O tempo nublado dá lugar a um sol brilhando. O crítico simplesmente desaparece como uma erva que seca e é queimada. E Deus começa a colocar gente boa do seu lado para te dar um abraço. Não é assim que acontece? Você está rodeado às vezes de pessoas que pareciam víboras, mas de repente a coisa muda e tem gente te beijando, te abraçando, dizendo assim, você é uma bênção. As provações passam, mas as promessas do Senhor não. Elas são permanentes, são eternas. Quem aqui acha que é bonito? Não vou perguntar quem acha que é feio, que seria um pecado, não é? Mas cada um de nós acha que tem uma virtude suficiente para dizer que é belo. Pois é, mas esse corpo vai ser comido. Quem se acha poderoso no mundo hoje? Uma caneta na mão e muda o destino de pessoas.
Pois eu vou te dar um exemplo bíblico. O Herodes Agripa I pensava assim. Ele pensava que era tão poderoso, porque ele influenciou tanto, que ele acabou sendo, no tempo de Herodes Agripa I, que foi quando Pedro foi preso, em Atos 12, foi o único governante, e ele era nominado rei, que governou todo Israel. Todo Israel. Até ali, Israel eram 4 províncias, mas ele foi o único que conseguiu unir e governar sobre todo Israel. E ele ficou tão orgulhoso, tão vaidoso, que ele sentou-se no trono, e alguns historiadores dizem que a roupa dele era uma roupa como se fosse assim, de prata, luminosa, uma roupa luminosa. Eu tenho um casaco que por dentro ele é prateado, e quando alguém vê assim, poxa pastor, que casaco luxuoso, é só alumínio. Mas quando ele sentou-se no trono e começou a falar, os raios do sol bateram sobre a roupa dele, e o povo disse, ele fala como um Deus, e não como um homem. E a Bíblia diz que ele aceitou o elogio, mas Deus não concordou. Foi o único homem que morreu vivo, ou seja, ele foi comido pelos bichos vivo. Roupa luxuosa, trono, poder. Em um segundo, ele estava sendo comido pelos bichos vivo. Ele não morreu para ser comido. Os bichos começam a serem gerados no corpo humano a partir do 3º dia. Mas o Herodes Agripa I, os bichos o comeram vivo ali. Alguns comentaristas dizem que ele fedeu vivo. Existe alguém que tem a caneta maior do que a caneta da terra. Existe alguém que tem mais governo do que o governo da terra. É isso que Pedro está dizendo. Tem Nero, que odiava a igreja. Tem Nero, que persegue a igreja, que manda crucificar. Mas tem um Deus que diz assim, eu vou te ressuscitar. Eu vou te dar um corpo glorificado. Eu vou te dar uma vida gloriosa. Irmãos, quem aqui viu ou assistiu o filme A História de Paulo? Alguns assistiram. Quem não assistiu, faz um esforço para assistir. É um bom filme. O Silas está preso com os cristãos lá em Roma. E no dia seguinte seriam todos lançados na arena para serem devorados pelos leões. E o Silas chama aqueles cristãos e diz assim, aproximem-se, aproximem-se. E ele junta aqueles cristãos, aquela roda como os jogadores fazem no meio do campo, antes de fazer, vamos vencer, vamos vencer. E ele fala assim com os cristãos, é só um momento. Depois a gente estará em casa. É só um momento. A luta aqui, irmãos, é só um momento. Depois a gente vai para casa. Não é um conformismo, irmãos, com a situação. Não, irmãos, é uma perspectiva maior. É só um momento. Esse sofrimento vai ter fim, mas a vida que eu vou receber nunca terá fim. É isso que Pedro está falando. Salvação envolve regeneração. Não podemos nos conformar com indumentária cristã, com rótulos cristãos, é o crente, é isso, não, irmãos. Há muito mais do que isso. A salvação envolve ter uma vida nova, uma linguagem nova, uma mentalidade nova. Você não pensa que eu não tenho crise. Eu tenho crise com pessoas que são vistas ou rotuladas de cristãs, ou até líderes cristãos,
mas elas acreditam e elas se envolvem com tudo aquilo que Jesus jamais colocaria a mão dele. Uma vez um rapaz falou assim: pastor, eu trabalho na prefeitura tal, e eu recebi uma proposta. Alguém ligou para mim e falou assim: olha, se você assinar o documento que vai estar na sua mesa, na segunda-feira, você vai receber um depósito de 30 mil, naquele tempo era muito dinheiro, e um carro 0 quilômetro. Ele chegou em casa, conversou com os pais ficaram loucos. Você não pode perder essa oportunidade, você não pode perder essa oportunidade, e você não pode, a nossa casa, a gente pode comprar a nossa casa. E ele foi me procurar: pastor, o que eu faço? Eu falei assim: é simples, meu irmão. Mas como é simples? Pergunte a Jesus o que ele faria se ele estivesse na sua cadeira. Pergunte a Jesus, porque se Jesus fizer, você pode fazer, mas se Jesus não fizer, você não pode fazer. Mas uma pergunta curiosa: esse contrato é para quê? É para comprar remédios vencidos. Eu vou dizer: meu irmão, você é muito tolo. Você acha que Jesus compraria remédios vencidos em vez de curar, matar as pessoas? Irmãos, não é difícil fazer a escolha certa. O problema é que o nosso coração se inclina para as coisas erradas. O nosso coração se inclina para as coisas fáceis, convenientes. A inclinação do nosso coração é ruim. A Bíblia diz que o nosso coração é perverso. Se você acreditar no seu coração, você está perdido. Acredite na palavra. Pela ação do Espírito Santo, irmãos, é que nós somos regenerados. O Espírito Santo está aqui, e Ele nos gerou. Aquele Espírito que estava morto, ressuscitou dentro de nós. E agora, o Espírito Santo começa, a partir desse Espírito, ele começa a gerar um corpo também. Por isso que a Bíblia diz o quê? Um coração alegre aformoseia o rosto. Irmãos, tem muito rostinho bonito, mas é passageiro. Mas olha, qual a diferença entre beleza e simpatia? Ou empatia? A beleza você pode fabricar. As mulheres entendem bem disso, não é verdade? Cabelo, creme, batom, pozinho, e a coisa fica brilhando, ela brilha. Um vestido bonito, uma roupa bonita. O homem, coitadinho, como não tem nem creme, nem brilho, nem nada, Deus tem que ter mais misericórdia com ele. Mas Deus dá para ele o quê? Um coração. Porque tem marido que bichinho é feio, irmãos. Mas do lado dele tem uma mulher linda, extraordinária. Por quê, irmãos? Porque o cara é bom, é amoroso. Eu não vou nem olhar para alguns aqui, para não denunciar. O coração do homem é tão bom, que a mulher não resiste. A beleza começa de dentro de nós, não é poesia e nem discurso, não, irmãos. Ninguém pode dar o que não tem. O Espírito Santo começa a gerar dentro de você um coração bom, uma mentalidade boa. Ele começa a transformar aquelas feridas. Ele não deixa nem cicatrizes. Ele coloca tudo novo. Tudo novo. Eu entro em crise porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu morava sozinho. E eu falo isso para testemunhar para você que é possível viver direito, mesmo não tendo ninguém perto.
Eu cheguei em casa na mesma noite que eu levantei minha mão para Jesus. Eu retirei da parede todas as fotografias femininas que tinha. Eu joguei todas as bebidas fora. Na segunda-feira toda segunda-feira eu jogava na loteria esportiva. Naquele tempo só tinha loteria esportiva. Meu irmão chegou e falou assim: vamos jogar, fazer o bolão? Eu disse: não jogo mais. Está sem dinheiro? Não, aceitei Jesus. Ninguém havia falado comigo que não podia jogar. Ninguém havia falado comigo para tirar aquelas fotografias. Ninguém havia falado comigo que eu tinha que jogar as bebidas fora. Mas o Espírito Santo falou. Crente que você precisa falar 1, 2, 3, 10 vezes, que ele precisa parar de fazer aquilo, eu posso duvidar da salvação. Essa esperança, irmãos, está dentro de você. Essa esperança caminha com você. A terra pode estar arrasada. Quem disse isso para mim hoje? Já sei. A terra pode estar arrasada, mas Deus transforma uma terra arrasada em jardim regado. É isso lá. Cujas águas jamais faltarão. Não há seca onde Deus pisa. E ainda mais, Ele diz que a sua bondade vai nos seguir todos os dias. Então precisamos entender que a salvação, ela traz essa recompensa, essa segurança. Herança incorruptível. Nós sabemos, se fizermos uma pesquisa, vamos perceber. Eu só preciso de meu filho. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre os grandes ganhadores das loterias. Saiu uma reportagem sobre isso uma vez. De todos que ganharam na loteria, parece, naquele tempo que foi feita essa reportagem, somente 3 estavam vivendo uma vida estável e bem-sucedida. Todos os outros, ou tinham sido assassinados, ou gastaram tudo e acabaram se tornando uma pessoa perdida na vida. Eu preguei um sermão uma vez e eu trouxe a história de jogadores de futebol. Quem lembra do Perivaldo, que foi jogador do Botafogo, na seleção brasileira, fez um golaço numa Copa do Mundo. O Perivaldo gastou todo o seu dinheiro e se tornou morador de rua em Portugal. Tem um comentarista esportivo na televisão, que ele foi um dos maiores jogadores do São Paulo, de todos os tempos, e ele perdeu tudo, e ao perder tudo, ele encontra Jesus, ele se converte, e ele hoje vive uma vida de simplicidade. E eu poderia citar aqui muitos jogadores de futebol que ganharam milhões. Esse que eu estou dizendo, do São Paulo, ele comprava um relógio por 80 mil euros. Ele usava camisas que custavam 4, 5 mil. Tudo passa. Mas a Bíblia diz que a herança que Deus dá é incorruptível, não se deteriora, não estraga, é tal qual o maná que é colocado na arca. O maná de Moisés estragava, se deixasse de um dia para o outro, exceto de sexta para sábado, mas a herança de Deus é eterna. Herança imaculada, não se contamina.
E Pedro usa uma expressão imarcessível, não pode ser alterada. O que Deus disse, está dito. O que Deus falou, falou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ninguém pode tirar isso. O ladrão ou o ex-ladrão morreu, mas estava no paraíso. E tem gente que quer discutir a vírgula do texto. Por isso te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não importa se a vírgula vem antes ou depois, o negócio é estará no paraíso. Amém, meus irmãos? Então Deus garante essa salvação pela presença do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai o quê? Diante das provas, diante das dificuldades, Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar você uma autoridade para você enfrentar e olhar os problemas nos olhos. Não se acovarde diante das crises, levante a cabeça, porque de crise eu entendo. Quantas madrugadas eu chorei, quantas madrugadas eu chorei, e eu clamava a Deus para que aquela circunstância fosse mudada. Todas mudaram, mas não foi da noite para o dia. Nada é feito da noite para o dia, só o que Deus fez no início. Haja isso, haja aquilo, faça, produza isso. Mas até você, quando Deus decidiu fazer eu e você, Ele colocou a mão e decidiu fazer com calma. Evidências da salvação, alegria. O crente tem que ser alegre, otimista. Eu lembro, irmãos, eu já falei isso aqui. Eu estava enfrentando uma batalha tão grande no meu primeiro pastorado. Isso tem aproximadamente 45 anos. Perdão, 40, 45 anos. Mas era uma batalha tão grande, que eu disse para Deus, cheguei em casa, Sueli, eu estava assim tremendo, muito esgotado. Eu pesava 55 quilos, hoje eu estou com 78. Estou bonitão, não estou? Mas eu era tão magrinho que as pessoas ficavam com pena de mim. Eu fui pegar uns americanos lá no hotel Copacabana Palace, e os americanos olharam para mim e falaram assim: quem são os irmãos da igreja desse pastor aqui, coitadinho? Ele não acreditava que eu era pastor, de tão magrinho. Alguns irmãos da igreja mandavam colocar pedra no terno, no bolso do terno, para o vento não me levar. Tudo isso que eu estou falando, verdade, a minha esposa está aqui. Mas naquele dia eu cheguei, irmãos, falei com a Sueli, não aguento mais, chega. Fui para o gabinete, me joguei no chão, chorei, não sei quanto tempo. De repente veio aquela inspiração assim: abra a Bíblia. Aí abri Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar, vou te fortalecer, eu vou te sustentar. Meus irmãos, sabe o que é um negócio assim que entra, que você dá um salto e fica assim, se o Senhor diz que está comigo, quem é que pode contra mim? Se o Senhor diz que vai me fortalecer, me ajudar e me sustentar, estou dentro. Aí eu falei assim, em voz audível: Satanás, ganhou uma briga. Irmãos, aquele rapaz endemoniado nunca mais voltou na igreja. Quando Deus entra na sua história, Ele coloca um ponto final naquilo que te ameaça. Comece a clamar, deixe o Espírito Santo te dizer o que você tem que fazer, e não as circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias são apavorantes. Outra coisa importante, irmãos, como igreja, povo de Deus, que temos não somente uma salvação, mas também precisamos revelar um estilo de vida. E esse estilo aqui não é moda, não é indumentária, não é roupa, não é carro, não é casa, não é isso. Estilo é caráter, integridade.
é modo de viver, tratar as pessoas como Deus trata, socorrer as pessoas como Deus socorre. Irmãos, você pode não ter nada na sua conta bancária, mas você tem uma palavra para encorajar alguém. Mas talvez você tenha dinheiro reservado e você está vendo um parente, um irmão carente, e o que você faz? Vou orar por ele. Não, tem coisas que não é para orar, tem coisas que é para fazer, é para agir. É fácil e é maravilhoso poder ajudar. Eu teria uma vida humanamente, entre aspas, bem mais folgada se eu tivesse ajudado menos. Porque o que eu ajudei de gente, meu Deus, mas dificilmente eu teria a alegria que tenho hoje. Conta-se que teve uma princesa na Escócia, que ela tinha uns diamantes, uma coleção de diamantes lindos, muito valorosos. E ela descobriu que tinha um hospital sendo construído, mas na metade da construção, a verba havia acabado, e a obra foi interrompida. E então ela pega os seus diamantes, e ela entrega para a construtora, e fala assim, venda, constrói o hospital, equipa, eu quero ver esse hospital mobiliado e pronto para receber os idosos. E assim foi. O hospital foi construído, mobiliado, e quando ele estava totalmente ocupado pelos idosos, ela se despiu das suas vestes reais, vestiu-se de camponesa e foi visitar os vovozinhos no hospital. Eu olhava para um, conversava, até que ela chegou num vovozinho, ele estava assim, olhando para ela, e ela falou assim, o que o senhor gostaria, além do que o senhor está recebendo aqui nesse hospital, o que o senhor gostaria de receber, de saber, de ter? Ele olhou assim para ela e disse assim, eu só queria saber quem é que doou os diamantes para que eu pudesse ter esse tratamento tão maravilhoso. E aí ela olhou nos olhinhos dele e disse, vendo o brilho dos seus olhos, eu volto a ver o brilho dos meus diamantes. Quando você investe numa pessoa, e Deus faz uma obra poderosa na vida dela, o brilho da vida dela faz com que você brilhe diante dele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Irmãos, em último lugar, essa visão de entender a santidade, de entender a ação do Espírito Santo, implica numa coisa que eu gostaria que você agora ouvisse com muita atenção. Não é possível andar com Deus sem obediência. Não é possível. A vida humana depende de três coisas aqui. Primeiro, o que nós falamos, primeiro é o quê? O que nós falamos está onde? Na nossa mente. A mente transforma nossos pensamentos em palavras. A nossa mente ajuda a gente a enxergar. A nossa mente é que conduz os seus passos. Por isso, quando você tem um trauma cerebral, um AVC, pode afetar seus movimentos. Primeiro você pensa. A Bíblia se preocupa com o que você pensa. Porque o que você pensa é que vai produzir, determinar o que você sente. E o que você sente vai determinar suas escolhas. Eu não consigo escolher, porque você não mudou a forma de pensar. Você não consegue desenvolver atos bons, porque a sua mente ainda está cativa na maldade, no pecado, na mágoa, na ira.
ainda está ferida. Se Deus não tratar a sua mente, existe uma região no Brasil que tem uma mentalidade pobre, não tem? A visão de Deus não é mentalidade pobre, essa mentalidade foi plantada por pessoas. Se você conhecer a história de reinado e república, eu conversei 2h30 com um desembargador, ele fez a tese dele nesse tema, e ele falou assim: pastor, o fiasco da humanidade está aqui, na tese do reinado, súditos e república. As pessoas foram criadas, educadas, forjadas a pensar que o governo tem que cuidar de nós. Não é o governo que cuida de nós. Eu converso com uma pessoa que é muito revoltada, ele cita exemplos europeus. Lá o imposto é transformado em benefícios, isso. Ele tem uma revolta muito grande. Mas se o governo não muda, você pode permitir Deus te mudar. Não é o governo que determina quem você deve ser, é o Espírito Santo que está em você, que vai construir uma mentalidade do céu dentro de você. Você não é cativo, você não é pobre. Pobre é aquela pessoa que não pensa em quem ele é. Ele aceitou o conceito que deram para ele. Tem muito rico pobre. Quantas histórias você conhece de gente que guardou o dinheiro no colchão? Quanta história você conhece de gente que guardou o dinheiro, enterrou no quintal, e depois morreu, o dinheiro ficou lá, não usufruiu, não abençoou, não usou, porque amava o dinheiro, e não a si. O dinheiro é servo e não senhor. A casa é serva e não senhora. A cultura é serva e não senhora. Todas essas coisas foram feitas para o nosso bem, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pensa, o que domina seus pensamentos? Quais sentimentos governam seu coração? Irmãos, nenhum crente vai construir esperança dentro de si com o coração ferido, magoado. Não vai. Se você tem um coração magoado, você está acorrentado, amarrado lá, aonde você foi ferido ou ferida. Você está preso ao passado. E Deus quer para você um olhar de futuro. Deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo. E Ele diz, quais atitudes prevalecem sobre a sua vida? Então Deus quer mudar sua forma de pensar, quer mudar sua forma de sentir, para que você tenha as atitudes certas, para mudar o mundo. Baixe a sua cabeça, por favor. Como igreja, que marca você tem deixado neste mundo? Qual a marca que você tem deixado neste mundo? Pedro diz, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você é um peregrino. Devemos considerar a verdade de que teremos que comparecer diante de Deus. Nesse exercício agora com os olhos fechados, eu quero que você agora visualize você diante do trono. Qual palavra você receberia do seu Senhor? Bom está, servo bom e fiel.
Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O mesmo Deus que nos perdoa e salva também é e será o nosso juiz. Ele não faz acepção de pessoas, Ele julga pequenos e grandes, ricos e pobres, homens e mulheres, doutores e analfabetos, com a mesma medida. Você não é melhor, mas também não é pior. Ele vai julgar a partir da sua vida. Jesus já te salvou, e Ele quer que você tenha uma herança. A sua esperança diante da crise depende da perspectiva da herança que você tem no futuro. Precisamos ter cuidado com o que estamos plantando na nossa vida. A salvação custou muito cara. O Espírito Santo está aqui, e Ele está dizendo para você: eu te salvei. Essa salvação custou muito cara. O teu Senhor Jesus foi humilhado, julgado, condenado, morto, para que você pudesse ter perdão. Não somos resgatados da morte e do pecado por valores morais ou materiais. Nós estávamos lá, Paulo diz, debaixo do jugo de Satanás, mas Deus nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi transportado das trevas para a luz, e Ele colocou dentro de você uma esperança. Por isso você precisa entender a sua condição. Você é filho, você é filha amada, amado de Deus. E nesta manhã Deus quer te resgatar dessa vida fútil. O que é uma vida fútil? Vazia, improdutiva, sem propósito, vaidade, ilusão, enganos, vida de aparência. Entender que a salvação custou muito cara. Uma esperança em meio à crise tem somente uma marca que a evidencia: amor. Somente o amor. Fomos salvos pelo amor. Fomos lavados e purificados dos nossos pecados por um ato de amor. Fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus no nosso coração. Por isso, precisamos amar pelo fato da vida ser breve. Não sei quantos anos você tem, e muito menos quantos você ainda terá, mas uma coisa eu sei: você precisa definir a sua vida hoje, viver fundamentado no amor, ainda que você não tenha sido amada, amado. A vida é breve, não vale a pena esperar velórios para derramar lágrimas e para expressar palavras amorosas. Jesus está aqui, e Ele quer te tomar pela mão e dizer para você: eu sou a sua esperança. Eu sou a sua esperança. Ninguém te amou mais do que Jesus. Ninguém te ama mais do que Jesus. E você precisa ter uma experiência de amor com Ele. A crise é menor que Jesus. A tempestade que assolava o barco, Jesus andou sobre ela, estava debaixo dos pés de Jesus. A morte que amedronta o homem, Jesus a venceu. O mundo das trevas, Jesus o esmagou. Ele está aqui nesta manhã para te abraçar e dizer: eu posso te dar esperança, aqui e na eternidade.
Vamos ficar em pé, por favor. Se você nesta manhã quer romper com essa cadeia de incertezas, de tristeza, de derrotas, e se aliançar com o Espírito Santo para ter uma vida gloriosa, de esperança, além da crise, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, enquanto estivermos cantando. Pode vir.